um erro ao monitorar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos entender essa história com Luísa Martins, que apurou essa informação e vai contar agora os detalhes. Luísa. Débora, vamos lá. A gente lembra que o ministro Alexandre de Moraes tinha pedido esclarecimentos para a Polícia Penal aqui do Distrito Federal sobre possíveis falhas no monitoramento ali do entorno da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fica aqui no Jardim Botânico, em Brasília, e onde ele cumpre a prisão domiciliar. E falhas que dizem respeito especificamente à entrada e saída de carros no dia da condenação, no dia em que ele foi condenado, de fato, no último dia de sessões ali do STF, que resultaram na imposição de uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão ao ex-presidente por liderar aquela tentativa de golpe de Estado que foi investigada pela Polícia Federal e depois denunciada pela Procuradoria-Geral da República. Os esclarecimentos foram solicitados, Débora e Yuri, porque não se tinha nos relatórios que foram enviados pela Polícia Penal ao Supremo e relatórios periódicos, né, sobre essas vistorias de entrada e saída, quem estava nesses veículos, né? Havia ali, foi monitorado, mas não tinha detalhamento de quem foi que entrou e quem foi que saiu naquele dia da condenação, que, salvo engano, foi numa quinta-feira, né, dia 12 agora de setembro. E aí a Polícia Penal do Distrito Federal enviou esse novo esclarecimento, né, ao ministro Alexandre de Moraes e reconheceu que houve um erro material ali no monitoramento, mas que isso não comprometeu, digamos assim, essa atividade que é de cumprimento obrigatório devido ao risco de fuga que as autoridades entendem haver em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a Polícia Penal fala que, em geral, foram os seguranças que entraram e saíram, né, nesses carros que tinham essa falha aí nesse detalhamento, que eram integrantes da segurança do ex-presidente. Lembrando que seguranças têm trânsito livre ali na residência de Bolsonaro, não precisam pedir autorização para o Supremo para fazer ali a segurança. Ele, como ex-presidente, mesmo em prisão domiciliar, tem o direito a essa equipe de segurança permanente ali, né, no seu entorno. E apontou, então, aí veio esse relatório hoje bastante detalhado, Débora e Yuri, em que se fala ali quem entrou, em qual carro, quais eram as placas dos carros. Afirmaram também que houve uma pequena demora do próprio condomínio em conceder algumas das imagens de entrada e saída desses veículos. A gente lembra também que a vistoria nesses carros, né, e em tudo, até porta-malas, tudo, tem sido uma rotina, né, determinada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes desde que Bolsonaro passou a cumprir essa prisão domiciliar. Teve toda aquela discussão que a gente trouxe e antecipou aqui na CNN Brasil sobre a Polícia Federal requerer agentes dentro da residência de Bolsonaro 24 horas, algo que foi afastado, né? A Procuradoria-Geral da República não concordou com essa medida, uma medida que foi considerada exagerada, digamos assim, já que Bolsonaro tem um monitoramento no entorno ali da sua casa, tem monitoramento na parte externa do seu terreno, justamente para evitar qualquer tipo de fuga, e além disso, não é só a domiciliar, né? Bolsonaro segue cumprindo outras cautelares, está com a tornozeleira eletrônica, né? Está impedido de usar as redes sociais. Então, tudo isso na avaliação da PGR foi considerado suficiente, né, para evitar justamente esse perigo maior, digamos assim, que é a fuga do ex-presidente ou até a aproximação dele de alguma embaixada para eventualmente conseguir um salvo-conduto e acabar escapando, né, da aplicação da lei e dessa pena que foi definida pelo STF, uma pena bastante alta, mas que não é algo para agora, né? A gente também lembra que houve a condenação, mas existe aí um caminho procedimental pela frente que pode levar mais de 2 meses até, de fato, ser expedido o mandado de prisão definitiva. Enquanto isso, o monitoramento tem sido acompanhado com lupa pelo ministro Alexandre de Moraes e a gente viu que agora, né, nessa mínima omissão, digamos assim, por parte da Polícia Penal do Distrito Federal, o ministro não hesitou ali em pedir esses esclarecimentos. Esses esclarecimentos vieram, não me parece nesse momento que vai ter alguma consequência mais grave, afinal de contas não eram nem visitantes, nem nada do tipo, ou familiares, eram os seguranças do próprio ex-presidente, isso ficou claro agora nesse relatório. E aí, certamente, agora a Polícia Penal também deve ter um pouco mais de cuidado, né, no detalhamento dessas informações sobre a entrada e saída de veículos no condomínio do ex-presidente. A Polícia Penal fala
houve um erro material, né, de não identificar ali quem eram os seguranças, mas a ausência de identificação nominal nesses eventos, né, de entrada e saída de carros, não comprometeu o objetivo principal da vistoria veicular. Então, a polícia garante que não foi ninguém estranho que saiu, não foi ninguém estranho que entrou, mas foi feita essa correção e esse esclarecimento junto ao Supremo Tribunal Federal. Débora e Yuri. E aí, lembrando, né, que ainda há todas essas medidas cautelares sendo cumpridas pelo ex-presidente. Ele tem recebido visitas que são autorizadas pela Justiça, é preciso fazer um pedido prévio e daí sim esses visitantes têm acesso. E há toda a discussão colocada pela defesa do ex-presidente, né, Débora, para tentar revogar justamente essas medidas cautelares diante do fato de que, neste inquérito que levou à prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi denunciado, ao contrário do filho dele, Eduardo Bolsonaro, e do jornalista Paulo Figueiredo, né, Débora? Posso fazer uma Claro. ponderação, só um aditivo, digamos assim? Yuri, Débora, é que é o seguinte, realmente o que ensejou a prisão domiciliar não tem a ver com o inquérito da trama golpista em si, mas com aquele processo lá da coação, né, que foi aberto contra também o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Mas esse caso de Eduardo Bolsonaro, ele tem indiretamente a ver com a trama golpista porque buscava, segundo a denúncia da PGR, impedir o avanço dessa ação penal, né, sobre o plano de golpe. Então, a avaliação, pelo que eu pude ouvir nos últimos dias, é de que, se já havia o risco de fuga antes, agora que foi determinada uma pena, que foi definida pelo Supremo uma pena bastante severa, uma pena alta de 27 anos de prisão e que possivelmente vá levar Bolsonaro para um estabelecimento prisional, porque a legislação prevê o início do cumprimento da pena em regime fechado, a avaliação é de que esse risco de fuga não só persiste, como ele até pode estar maior. E aí, com isso, a tendência, a gente trouxe isso aqui no 360 ontem também, a tendência de que o STF negue esse pedido da defesa pela revogação da domiciliar. E tem um aspecto que você também trouxe, que eu acho que é legal a gente resgatar, que é o seguinte: se esse período em que ele está em prisão domiciliar em caráter cautelar, se ele já começa a contar, Luísa, em relação à pena que ele vai ter que cumprir depois em regime fechado. Né? Acho que é importante a gente resgatar isso. Abate, né? Não é tanto tempo assim, no fim, para uma pena de 27 anos, esses 2 meses, né? Mas para quem está preso, todo dia vale, né? Sim, claro, mas digo assim, é algo que vai ter ali um abatimento, mas que, né, num primeiro momento, o regime inicial é fechado, não tem jeito, e isso vai ser algo que a defesa vai pleitear, né? Principalmente levando em conta o estado de saúde do ex-presidente, que é um estado de saúde bastante delicado, enfim, que tem a gente vê consequências muito graves desde a facada que ele sofreu em 2018, e isso deve ser utilizado pelos advogados como argumento para pedir que a pena já comece em regime domiciliar, que a domiciliar de agora siga valendo e que ele não seja nem levado para um estabelecimento prisional. Isso é algo que também vai depender ali da avaliação do ministro relator.